FM Network. Salve, salve amigos do Hardcore Podcast, estamos chegando para o nosso episódio 252, eu, Ademir Júnior Dema, ao lado do meu parceiro de sempre, Fábio Naldino Bado, para falar aí do recap dos jogos de Championship Game que, definiram os finalistas aí, quem vai disputar o Super Bowl número 60, e também vamos falar aí dos head coaches que foram contratados nessa semana, após aí... a gente já tinha anunciado 4 na semana passada, mais 3 foram anunciados nessa. Mas antes de começar, Bado, seja bem-vindo para esse episódio. Você deve estar feliz, né, cara? Enquanto eu estou aqui meio pé da cara, você deve estar contente, né? Não estou nem feliz nem triste, cara. Assisti os jogos de maneira bem neutra aí. E eu, na verdade, estava mais na torcida porque o Rand chegasse, que eu estava torcendo pelo Stafford ali, do que por qualquer alguma outra coisa. Mas também sem grande afinco também, só acompanhando mesmo para ver como é que ia se desenrolar. Acho que vale ressaltar também que a gente vai focar esse episódio aqui mais no recap dos jogos que definiram e não já na projeção do Super Bowl, né, Demi? Que temos bastante tempo aí, inclusive o episódio da semana que vem para isso, né? Mas até porque, cara, agora começam a estressar muitos assuntos do Super Bowl aí até a dia do jogo, né? Por sinal, é um período que eu particularmente não gosto muito de mim. Acho que fica um intervalo muito grande pro jogo e a galera começa a achar assunto de não tem, estressar e falar detalhes do parente, do amigo, do cachorro, do middle linebacker, e daí, cara, fica um negócio meio pentelho. Mas, enfim, é o que tem, e essa cobertura de mídia sobre o principal jogo aí da temporada é também normal. Mas vamos lá. Mas tem também, né, Bado? Aí o Pro Bowl, né? Você que é um amante desse evento não, aí. isso aí eu me recuso a tecer qualquer comentário. Cara, eu vi, não sei se a notícia era fake ou não, mas que o Shedeur Sanders foi chamado pro Pro Bowl. Então, era aí que eu ia chegar, né? É isso aí, cara. Ele foi pro Pro Bowl, né? Um Aí cara acho que qualificado. já cases closed, né, Demi? Não precisamos mais discutir sobre o Pro Bowl aí pelo menos. Por que não acaba com essa parada, Demi? Faz a votação só dos times lá, é boa, né? Pois é, mas eu te falo, né, cara? No passado aí colocaram o Drake May no Pro Bowl, que tinha jogado, sei lá, meia dúzia de jogos também, né? Então, o que também não fazia menor sentido. Então, o Pro Bowl virou bagunça, né, cara? Agora é oba-oba aí, não tem mais um critério, né? Pelo menos no meu ponto de vista aí, que vale a pena você perder tempo para falar, beleza, foi jogador merecido estar no Pro Bowl ou não, enfim. Mas vamos lá falar dos head coaches antes de entrar nos detalhes das partidas, Bado. Essa semana aí tivemos um anúncio do Jess Minter na equipe do Baltimore Ravens, ele que era coordenador defensivo do Chargers. Não entendi, né, essa estratégia do Baltimore Ravens aí, mas, enfim, Ele já depois você tinha um pode histórico falar. do Ravens também, né, Leminha? Acho que ele tinha histórico como técnicos de DB do Ravens, se não me engano. Depois ele foi para a Universidade de Michigan, inclusive, também, né, com o irmão do John, né, com o Jim, e depois assumiu essa posição aí. Então está muito vinculado à família aí, né, Leminha? Assim como era o caso do Mike McDonald também, né, Leminha? Que tinha um caminho parecido ali, né? De Universidade de Michigan, depois assistente do John Harbaugh. Então, enfim, seguir a linhagem, né? Então, querendo ou não, uma escolha meio esquisita, porque não sai muito da tendência, mas também eu acho que não sei se é uma boa fugir muito do trabalho que estava sendo feito, que a mover era bom e que não precisava de uma descontinuidade no momento ali. A saída do John Harbaugh foi uma surpresa. Mas, enfim.
E acho que reforça essa tendência esquisita aí, né, Deminha, dos coordenadores defensivos voltando a entrar em pauta forte aí, né, para cargos de head coach, né? Então, acaba que essa tendência aí que nos últimos anos vinha sendo muito do lado ofensivo, nessa virada de ano ele acabou dando uma mudada. Pois é, negócio meio complicado, até porque não temos muitos quarterbacks aí, digamos, elite na NFL hoje em dia, né? Vamos falar sério, né? Tem uns times aí que, né, sequer tem um quarterback número 1 aí que a gente possa falar, esse vai ser o franchise quarterback, né? Eu entendo essa visão, eu acho que muito pela falta de grandes estrelas, né? Mas QBs ruins sempre tivemos, né? Também, né? Só que a gente, quando vai lembrar, a gente lembra só do Tom Brady, do Peyton Manning, né? Mas tinha muita coisa ruim, sempre teve também, né? Então, enfim, não podemos esquecer. Então, eu acho que é uma questão também natural da gente ganhando idade, cabelos brancos em mim, e ficar um pouquinho saudosista em relação a isso. Pode ser. Quem sabe aí na oficina a gente fala alguma coisa dessa comparativa dos anos que a gente começou a acompanhar a NFL lá, né? Mais de 20 anos atrás, para ver o que de fato era ruim ou não era. Outro anúncio, Bada, aí sim, né? Um anúncio impactante, um anúncio, né, que não dá para entender qual é a lógica do Pittsburgh Steelers, que foi Não, o isso glorioso aí. Mike McCarthy, né? Esse aí, cara, eu nem sei se ele estava fazendo alguma coisa ativa na NFL ainda, depois de ter saído lá do Dallas, acho que foi o último lugar que ele esteve. Cara, isso aí é inadmissível. Os caras, né? Tudo bem que o Mike Tomlin pediu para sair um ano ali, sei lá, talvez 2, ou não queira treinar mais, não sabemos ainda de fato. Mas, cara, Mike McCarthy, cara, no dias de hoje não dá, né, Bada? É um troço inaceitável, né? Cara, e bem estranho todo esse mercado do Mike McCarthy aí, cara, que terceira oportunidade de head coach em franquias diferentes aí, não é um negócio muito comum da gente ver, né? Até pela passagem fracassada que foi em Dallas, né? Daí, pô, pouco tempo depois já consegue uma outra aí, numa franquia, inclusive, que tem um histórico de escolher muito a dedo e bem os seus técnicos, né? Teve só 3 técnicos aí em 50 anos, né, Neminha? Desde os anos 70 aí teve só o Chuck Noll, o Bill Cowher e o Mike Tomlin. E agora vai ter o Mike McCarthy aí, vamos ver se o torcedor do Steelers vai aguentar 20 anos o Mike McCarthy pela frente, aí, que é o que tem de média os técnicos dos Steelers. Mas, cara, muito ruim a escolha. Eu sei que ele é um cara da cidade, enfim, acho que quem sabe isso tem um peso, né? Um cara que é histórico, torcedor da franquia aí, criado em Pittsburgh e tudo mais, mas enfim, dane-se, né? E o problema aqui cara, mesmo quando ele ganhou com o Packers, a torcida do Packers tem uma imagem que ganhou apesar dele, né? Que era muito do aquele Rod lá num momento assim absurdo, né, em 2010, né? Daí do Dallas não deu em nada e agora vai pegar esses Steelers aí sem QB, né? Com todas essas dúvidas aí, enfim, parece nada promissor. Acho que tivesse que apostar, apostaria que ele não fica 20 anos, né, Nemir? Como os seus antecessores aí. Vamos ver o que vai ser. Cara, eu já apostaria que não passa de 3, na verdade. É o mais comum, né, Nemir? Por sinal, né? A gente fala tanto de head coach aí, os caras acabam durando 2, 3 anos no máximo, né? A média é 3 anos, a cada 3 anos, esses caras, a maioria deles saem, né? E a não ser que o Will Howard tenha alguma coisa que a gente não viu, né? Diz ele que tá empolgado com o Will Howard. Então, cara, sabe Deus o que vai acontecer com a Cara, o franquia aí Will Howard acompanhei bastante no college, tá? Porque ele jogava em Kansas State, depois acabou indo para o Ohio State para a senior season dele no Transfer Portal. É um QB bem ok, assim, mas, cara, nada espetacular, né? Jogava alguns ataques bem QB-friendly aí no college, foi bem, mas, enfim, o próprio Kansas State ali não pensou duas vezes quando pegou lá o nosso amigo. Caraca, esqueci do loirinho que tá em Kansas State agora, tem o nome de um jogador de basquete, cara. Tem o nome do jogador da NBA das antigas, esqueci, enfim. Esse cara foi o primeiro five-star da história de Kansas State. Five-star não, foi o primeiro, o mais alto ranqueado QB da história de Kansas State. Quando recrutaram esse cara, o Will Howard, eles não fizeram nenhuma questão de manter o Will Howard e acabaram trocando pelo QB porque era freshman ainda para isso. Então mostra que também não é um cara assim que
Acho que tem tanto potencial. Acho bem esquisito ele se abraçar com essa ideia já na chegada, assim, cara, antes de off-season, antes do draft. Parece que, quem sabe, só dando uma moral pro elenco ali, mas vamos ver o que vai ser. Exatamente. E hoje, né, anunciaram que o Bills anunciou, na verdade, que o Joe Brady, que era coordenador ofensivo da equipe, virou oficialmente o head coach. Você até me mandou em off, né, Bada, que a torcida não Avery ficou muito Johnson, feliz. Avery Johnson, o QB do Kansas State. Ele era também foi um point guard da NBA, né? Por isso que eu tava com essa confusão. Desculpa, pode seguir. Maravilha. Confesso que não lembro do Avery Johnson basqueteiro e muito menos do quarterback. Enfim, mas vamos lá. O Joe Brady, né, cara, coordenador ofensivo do Bills, virou head coach. E você me mandou em off que a torcida não ficou muito contente, aparentemente, Porra, né? tão desesperado, né, cara? Tão revoltadíssimos com essa ideia. Bem estranha essa decisão do Bills, né, cara? Porque, assim, parece que foi um negócio meio mal planejado, né? Porque tomaram a decisão tardia, demissão do McDermott, e aí aparentemente devem ter tentado alguém que não conseguiram, e daí agora, não, vamos continuar com o Joe Brady aqui mesmo. Sendo que se fosse para seguir com ele, né, Deminha, quem sabe o negócio teria sido mais rápido já, né? De anunciar tudo mais, e acabaram tomando alguns dias, o que leva a entender que ele não era o primeiro candidato, né? Que eles estavam especulando, né? Sei que tem o Rooney Rule ali para cumprir e tudo mais, mas mesmo assim. Então, estranho, a torcida do Bills está odiando, né? Eu não sei se teve alguma influência até do Josh Allen nisso, né, Deminha? De, quem sabe, teve boatos aí que ele estava insatisfeito com a demissão do McDermott e tudo mais, e não sei, não dá para descartar o fato dele ter ido até o front office e colocado as condições dele, né? De, pô, vamos continuar aqui então para manter o mínimo de continuidade, mas esquisita a decisão, porque você muda para um cara que não tem experiência nenhuma como head coach, que é questionado pela torcida, que a torcida aparentemente não gosta do trabalho, e enfim, não deu muito para entender ali do raciocínio, que ainda não me parece que era prioridade, né? Então, de fato, estranha a decisão do Bills e bastante impopular. Então, isso já gera uma pressão aí no começo do trabalho, né? O Bills que depois que saiu lá a entrevista do manager com o dono lá, falando mal do Keon Coleman, né, que não era a escolha do draft, tá, cara, rolou todo um mal-estar aí com o Keon Coleman, né, enfim, não sei qual é do Bills, Desastrosa mas a entrevista. isso aí, não, enfim, o Bills aí, cara, parece que aquela janela que a gente costuma falar dos times buscarem Super Bowl vai fechando cada vez mais, né? Tudo bem que 6 anos seguidos em playoffs e tal, a gente tem o Josh Allen, mas, né, o ambiente aí desse jeito fica meio esquisito. Mas vamos lá, Bada, vamos falar dos jogos que definiram aí as equipes que foram para o Super Bowl. Começando com o jogo lá de Denver, onde o Denver recebeu o New England Patriots e perdeu pelo placar, mísero placar, né, de 10-7, onde não teve jogo no segundo tempo, vamos falar a real, né? O segundo tempo começou a nevasca que estava prevista nos Estados Unidos inteiro aqui, inclusive aqui em New England recebia alerta e tudo mais para estocar comida, poderia faltar energia e não sei o que lá. Cara, fiz tudo isso. Nevou o quê? Uns 50 centímetros de neve, mas, cara, não acabou luz, mais nada. Posso andar na rua de carro tranquilamente, enfim, é toda um alerta que faz, mas de qualquer forma estava previsto essa nevasca aí também em Denver, né? Eu estava acompanhando isso de acordo com o meu aplicativo aqui, para saber como é que o jogo ia acabar ficando. Mas aparentemente quem não consultou foi o head coach do Broncos, né, Bado? O glorioso Sean Payton. Afinal, o Broncos teve sua chance de vencer o jogo ainda no primeiro tempo, né? Primeiro tempo, assim, vou falar, depois você, se quiser discordar, discorda, se quiser concordar, também concorda. Para mim, o primeiro tempo foi o seguinte, Bado. O Broncos teve o controle da partida no primeiro tempo, tá? A defesa estava controlando todas as ações ofensivas do Patriots, controlando aí o Drake May, tinha cometido sacks, forçando vários punts e tudo mais. E o Steedham, que começou na primeira campanha muito mal, né? Porque ele, claro, entrou nesse nervosismo, QB reserva e tal. No segundo drive, já conectou um passe longo de 50 e poucas jardas lá para o Marvin Mims, que colocou o Denver na cara do gol e depois num play action ali, num bootleg,
conseguiu conectar com o Sutton, o Denver abre 7-0 no placar. Daí, naquele momento, a torcida se sente confiante, né? Acha que vai dar, de fato, porque a defesa jogando bem, forçando novamente o punch do Patriots, recebendo a bola, enfim, até que chega uma decisão, né, que o Sean Payton, e eu, na hora, concordei com ele em ir, tá? Não vou ser o cara que vai só bater nele. Uma 4-1, ali na linha, aproximadamente, deixa eu só confirmar, na linha de 14 jardas, né, do Patriots ali, ou seja, bem pertinho para notar um touchdown, quem sabe. E a 4-1 ele foi. Para mim, a decisão foi correta, porque se o Denver abre 14-0, cara, o Denver não perderia mais essa partida. Tá? O Patriots ia ter que correr atrás do marcador, a defesa do Broncos estava dominando o jogo e eles não virariam. Né? Tudo bem que o 10-0, um field goal também, meio que encaminharia, digamos assim, essa, né, possível vitória do Broncos, mas eu acho que ele, né, fez o roll the dice e tentou, porém a chamada foi, cara, horrorosa, né, Bado? Cara, e ele mudou a chamada, né, Deminho? Eu vi depois, né, que ele tinha chamado a corrida antes, chamou o timeout, repensou e acabou indo pro passe, que dele foi nas duas jogadas de maior percentual que ele tinha ali, tanto para a corrida quanto para o passe, e acabou depois do timeout, ele mudou pro passe, daí deu no que deu, né? Imagina o regret que esse cara não vai ficar, cara, até começar a outra temporada. Vai ser doloroso de aguentar esse peso que ele vai carregar aí, né? Não, exato. E assim, cara, claro, vai cair nas costas dele, todo mundo vai questionar porque não bateu o field goal e deixou a defesa controlar o jogo. Mas, cara, a chamada foi muito ruim, né, cara? Foi tipo um bootleg para a direita, no lado curto do campo, onde ele não tem um fake handoff com o running back, né? Ou seja, o running back já sai para receber o passe, sai tight end, sai mais um outro receiver cortando ali. E, cara, e o Patriots claramente já tinha indicado blitz, né? Todo mundo chegou rápido ali e o Steelers acabou não conseguindo completar o passe. Ou seja, né? Em vez de tentar uma jogada pesada, uma formação, uma jumbo que a gente fala, né? Ou até mesmo tentar um push-push, botar lá o Tyrant, que já fez isso, acho, o Adam Trott. Cara, daí o Broncos perde, digamos assim, aquele momento, né? A gente costuma falar isso porque a gente, né, jogo afro-americano, sabe como é que é. Às vezes tem aquele momento que o time tem ali todo a seu favor, o ambiente, jogando em casa, a torcida. Cara, a torcida do Broncos, não sei se você reparou, Bado, eu reparei, ela foi muito disciplinada. Quando o ataque estava em campo, era um silêncio mortal no estádio, né? E quando o Patriots estava em campo, cara, mudava a chave e a torcida metia pressão no meio. Foi tipo assim, para ajudar o Steelers ainda mais, né? Ou seja, foi muito perfeito. Coisa que com o Bo Nix não tem. Às vezes tem esse barulho da torcida também, mesmo quando o time está atacando. Cara, daí o Broncos perdeu um momento, na sequência ainda recupera, né? Força um punch do New England, mas aí na campanha seguinte o Steelers comete aquele passe para trás, um fumble, onde hoje eu revi a jogada ali, por coincidência, não fui nem procurar. E ali, essa jogada, Bado, não sei se você for rever depois, cara, eu não sei se era designada para ser um running back screen, porque o tight end da direita, ele simplesmente sai numa rota flat e deixa o Jonah Ellis, o Christian Ellis, o linebacker do Patriots, atacar, né, o Steelers, ou seja, sem bloquear. O running back, que era o Tyler Badie, ele simplesmente, em vez de ele abrir o gap que estava entre o Bowles e o McGlinchey ali, ele bate no defensor ali, que estava sendo empurrado por fora, ou seja, vai mais para fora ainda, forçando o Steelers a recuar mais, e o Steelers daí ele fecha a janela do passe, ele refuta, na segunda vez ele tenta passar e comete o erro que o Patriots recupera a bola, e daí na campanha seguinte, o meia ali com 12 jardas ali, 6 jardas, né, porque ele completa um passe de 6 jardas anteriormente, anota o touchdown, o único da partida, e que basicamente garante a vitória do New England. Por que garante? Porque no segundo tempo, o New England consome 8 minutos do relógio para ter um field goal, e depois a neve veio forte, meu amigo, aí não teve jogo, né? Aí é punch para lá, punch para cá, o Broncos até tem chance de bater um field goal ainda, para empatar, e daí erra, daí vem mais uma coisa que eu fico pé da cara, né, mano? O Will Lutz tem a cara de pau de falar que não dá para ver as linhas ali, talvez eu tenha aliado uma jarda antes ali do que normalmente costuma. Cara, ele é kicker, só faz isso da vida, né? Ele tem que ter a memória dele, da onde ele tem que se posicionar para chutar a bola, né, cara? Aí teve o desvio lá do jogador defensivo, enfim, e depois acabou o jogo que, né,
o Broncos perde, que para mim, fiquei muito irritado, muito chateado, porque para mim o Broncos era mais time que o Patriots, independente do quarterback, tinha chance de vencer, e por falhas e erros grotescos, acaba perdendo. Teve 2 field goals também, teve mais um no primeiro tempo que a gente perde, né, do Phil Lutz, que poderia também ir para o jogo empatado 10-10, enfim. Mas uma derrota que para mim doeu mais do que doeria se a gente tivesse perdido para o Bills ou se eventualmente fosse para o Super Bowl e perdesse para o Seahawks ou para o Rams, que para mim doeria muito menos. O que você achou, Bado, na sua análise aí? Cara, eu acho que ficou essa sensação realmente de que foi mais o Broncos que perdeu do que o Patriots que ganhou, né? Sobre os lances mais críticos aí, eu na hora da 4ª-1 eu teria chutado, fiquei com essa sensação e quando o Tony Romo falou, eu falei, pô, bom que eu não tô ficando maluco, então também tem alguém mais pensando como eu aqui nessa situação. Acho que era um jogo que, pelo fato da defesa do Broncos estar tomando conta ali, um 10-0, pô, faz muita diferença, dá um conforto muito grande ali para a defesa ainda mais, né? E para o próprio Steelers pegar a bola de novo ali com uma vantagem assim, seria melhor, né? Mas eu acho que a chamada também foi ruim. Acho que os caras overthinking, às vezes, em alguns momentos ali, e foi o caso do Sean Payton, né? Aquele timeout fez mal para a decisão dele, né? Dele repensar tanto e acabar indo para um passe, uma 4ª-1. Mas eu acho que essa decisão está ofuscando a grande falha que acabou sendo a do Stidham ali, que foi essa jogada que você detalhou muito bem aí. Eu também não sei qual que era a chamada e tal, não sei se vamos ter mais uma abertura aí dos envolvidos na jogada para falar sobre, né? Mas foi uma decisão péssima dele, né? Tinha que ter tomado aquele sec ali, engolido o sec, não ter forçado aquela jogada ali que deu no que deu e colocou o Patriots no jogo. O único TD que o Patriots marcou na partida foi esse, depois dessa jogada aí, né? Então, essa foi a grande desvantagem. Tirando isso, o Steelers tinha feito um primeiro tempo bem digno, né? Que era o que a gente tinha falado, né, Demi? Acho que o foco estava tão grande assim, pô, o Steelers que ele ia acabar entrando e bem preparado e acabar tendo um jogo ali sem erros, né, com o TD ali, teve aquela bola longa que ele completou, mas que eventualmente o playmaking ability poderia fazer a diferença. A gente não teve a oportunidade de ver isso por conta das condições do segundo tempo, né? E aí, cara, a condição do segundo tempo, o Patriots deu muita sorte de conseguir bater aquele field goal ali antes da nevasca ficar ainda mais absurda e prejudicar tanto o footing ali do gramado quanto a questão do vento, né? Já estava forte, mas não tanto quanto ficou ali para o final do terceiro quarto e no quarto quarto, né? E aí até começou a acumular mais neve ali, acabou prejudicando tudo. Ninguém fez mais nada. E de fato não dava para fazer mais nada mesmo. É muito difícil chutar a bola, lançar, correr. Não tinha como fazer basicamente nada. Mas foi o que aconteceu. Então, isso que dá esse gostinho aí, porque se o Broncos tivesse aberto 10-0 ali, possivelmente ele estaria nessa posição ali de estar segurando um resultado, com os dois times não conseguindo fazer nada, e quem sabe o Drake May ia cometer os erros que o Steelers acabou cometendo ao tentar forçar uma situação onde não tinha como avançar a bola ali naquele segundo tempo realmente. Então, achei que sim, há esse questionamento aí da previsão do tempo, né, Deminha? Me pareceu, pela própria condição do gramado, Deminha, que o Broncos não estava esperando que essa neve fosse cair de forma tão forte durante a partida. Porque a gente vê, quando tem esses jogos muito na neve, assim, uma estrutura até mais ágil ali de limpeza das linhas, né? A gente vê ali aquela questão dos caras remarcando, abrindo pelo menos com aquele aspiradorzinho lá que eles vão tirando ali, isso acontecendo com muito mais agilidade, mais frequência e o jogo conseguindo correr. A própria transmissão da TV, né, deu para ver que não estava preparado para essa neve, também colocaram aquela máscara com os números que estava completamente desalinhado, não estava um negócio, os jogadores passando e ficava sobrepondo as linhas, não era aquela coisa que fica bem programadinho. Então, quem sabe isso tenha pego de surpresa um pouco todo mundo aí, quanto ao, não que viesse a nevasca, mas que fosse acontecer, quem sabe ter acontecido mais cedo do que se esperava, né? E aí acabou dando no que deu. Enfim, fica esse gostinho amargo aí, pelo Bo Nix já na semana passada, né, que poderia ser que a história fosse bem diferente, até porque um QB móvel como ele, nessa condição aí, como estava o jogo, essas corridas tipo a do Drake May, que acabou definindo o jogo, ele poderia ter feito, né, no segundo tempo ali,
um scramble, alguma coisa que poderia ajudar a conseguir alguma jogada ali que pudesse gerar alguma coisa. Mas, enfim, ficaremos agora sempre no C, né? E vamos ver o que vai ser desse Broncos ano que vem, reconstruindo aí em cima disso. E com todos esses regrets aí pelo Sean Payton nessas decisões dessa partida, que vai ser uma long off-season para ele, de muita cabeça inchada aí, imagino eu, Demi. Exatamente. Vamos ver o que ele vai trabalhar aí, porque para a torcida do Broncos está bem claro aí quais foram as falhas, né? Tanto nas peças de wide receiver, muitos drops, líder na liga, né? O jogo corrido sem o Dobbins não funcionou, então coisas que precisam ser ajustadas aí se o ano que vem quiser Isso também ficou bem claro, né, condição. O Jordan Harvey teve muita dificuldade nesse clima que era esperado, né? Um cara muito leve, né? Não é um cara de corrida pesada, né? E teve bastante corrida para zero negativa ali na dele, né, Demi? Apesar de algumas que ele conseguiu estourar, teve uma boa parte ali que não avançou e colocava o Broncos em situações difíceis naquele clima horrível. Exato. Então a gente, né, torcedor sabe, acompanha mais, então de fato viu que ficou faltando, e até a própria pique, cara, do Steelers no finalzinho ali, cara, que ele lança um underthrow, cara, a jogada em si já tá toda errada, porque ele lança a bola no Marvin Mims, né, cara, que é um receiver baixo, né, tinha que estar pelo menos o Jordan Humphrey ou o Courtland Sutton, porque são altos para tentar brigar a bola no ar. Essa bola nunca vai ser precisa, né, Demi? Essa bola é aquela de jogar para cima e reza mesmo, né? Exato, é aquela bola 50-50 que daí você tem que ter um receiver alto, ou pelo menos maior, né, para poder brigar com o cornerback. No caso, né, era o Marvin Mims que, pô, né, não teve a menor chance de brigar com o Gonzalez. Tudo bem, ele bateu o Gonzalez na primeira jogada lá, que recebeu 50 jardas, mas não tinha neve, não tinha vento, não tinha nada, né? Era condições bem diferentes. Daí, pô, vai fazer, tipo, teoricamente, a mesma jogada com um cara que, né, não tem tamanho e, enfim, né, poderia também, talvez se tivesse outro personnel numa dessa ali, completasse o passe ou evitaria, né, a interceptação, enfim, vários Cs que nem você falou, mas de fato o gosto maior da derrota, porque para mim, como eu falei antes, o Broncos era mais time e perdeu assim por cagadas, porque se você for pegar e analisar e todo mundo falando do Drake May, beleza, conseguiu fazer uns scrambles ali, sair da pressão e ganhar. Foi o grande elemento do ataque do Patriots, foi esse, né? Se é que houve algum, né? Foram os scrambles do Drake May ali, conseguindo gerar o drive do field goal da virada, se não me engano, foi uns 2 scrambles dele ali, e também o que definiu o jogo, né, para matar o relógio no final, né? Exato, então assim, porque ele de fato lançando a bola nessa pós-temporada, cara, é totalmente outro quarterback, cara. Não vem falar que aquele quarterback, MVP da vida, que, cara, jogou para mim muito mal, enfim. Mas vamos ver o que vai reservar depois do Super Bowl. Que a dúvida era, pô, será que o Steelers não vai conseguir fazer frente e tal? E fez, né? Quando estava com o clima bom, né? Então isso que acaba que essa era a grande dúvida da partida, e deu para ver que tinha jogo, né, Demi? Mas acabou que, enfim, essa virada do tempo aí matou todo um segundo tempo e colocou a condição de quem estava na frente ali, meio que uma roleta, né, Demi? Quem pulou na frente antes ali acabou levando. Exatamente. E agora o próximo jogo, que vai enfrentar o Patriots Super Bowl, reedição do Super Bowl 49, né? Vamos ter aí, e cara, só antes de ir pro jogo do Seattle Seahawks, né, Bado? Mais uma vez uma 4-1 contra o Patriots e uma chamada ruim, né? Como foi o Seahawks lá na época do Marshall Lynch, que perdeu o Super Bowl. Vamos ver agora, vamos ter chance de quebrar a maldição do Marshall Lynch aí da minha agora, né? Vamos ver se vai ser o caso. Exatamente. E o Seahawks recebeu o Rams, cara, num jogaço, né? Jogo que a gente já esperava, jogo que, né, duas equipes ali, que nem eu falei antes, aí, na minha opinião, quem vencesse seria favorito a vencer o Super Bowl, na minha opinião. A gente vai falar disso no ano que vem ainda, mas para mim é meio claro pela qualidade, pela maneira como está jogando. E o Seahawks recebeu o Rams, saiu na frente do marcador, chegou até um certo ponto do jogo, tomou uma virada, né? 13-10 ali pro Rams, mas depois revirou para 17-10 e daí veio o erro crucial, né, Bado? Que foi
num punch, o nosso querido lá, retornador do Rams acabou, Esse foi o lance né, do jogo. soltando a carne, e daí a partir dali o Seahawks tomou conta do jogo, abriu 31-20, e depois não deu pro Rams aí correr atrás, assim como você também estava torcendo pro Rams, cara, pelo Stafford, né, que para mim é um dos melhores quarterbacks aí da atualidade, é um cara que eu gosto de ver jogar, mas não dá para deixar de destacar, cara, o Jackson Smith-Njigba, né, com mais uma partida de mais de 150 jardas, touchdown. A gente questionou a questão do estar sem o Zach Charbonnet, mas o Kent Walker veio para esse jogo também, aparentemente, né, bem preparado, notou touchdown, correu, recebeu bola. O Cooper Kupp, né, cara, que estava meio sumido na temporada, também apareceu com touchdown, né? Aquele cara que. Lei do ex, né? A lei do ex, aquela panela velha que faz comida boa. Então, assim, o Seahawks tá na final aí com muitos méritos, né, cara? Foi uma partida, assim, que quando você olha, né, com placar dessa nossa, na defesa do Seahawks, que é uma das melhores, tomando 27 pontos, mas, cara, tomando 27 pontos num ataque que é monstruoso do Rams, né, cara? Um ataque que tem aí Puka Nacua, Davante Adams, né? Durante o jogo, conversando com algumas pessoas, falando, cara, o Rams, cara, ofensivamente tem 2 running backs para correr com a bola, né? Tem 3 tight ends para receber bola, bloquear, tem 2 wide receivers. Cara, é praticamente um ataque dos sonhos, né? Para qualquer time da NFL, né, cara? Então, a defesa dos Seahawks, cara, ela é muito valente, ela conseguiu segurar os momentos mais importantes, conseguiu pressionar ali, né, a equipe do Rams, e no final saiu com a vitória muito merecida, né? A gente só fica chateado, né, Bada, que temos um amigo nosso em comum aí que, né, chegou naquela puta aí, quem será que vai ganhar o Super Bowl semana que vem? A gente já fica naquela puta merda. Mas o Duin torce pro Seattle, né, cara? Tipo, e agora, né? Não queremos que o Patriots ganhe, mas o Duin torce pro Seattle, né? Não dá para dar empate. Então, exatamente, eu já avisei o Duin hoje. Duin, cara, não me faz torcer pro Patriots, cara, pelo amor de Deus aí, porque, pô, né? Começou já 4 notícias por turno ali, previsões do Super Bowl do Duin, né? Mas, enfim, vamos lá. Vão ser longas 2 semanas. Exatamente, cara. Duin, nosso ouvinte semanal aí. Vai chover mensagem do Ceará. Bom que ele vai também trazendo informação para a gente falar na semana que vem aí, vai nos auxiliar aí para quando for analisar o Ceará e os Seahawks. Mas, cara, jogaço, né, Bado? E, assim, quem ganhasse estava merecido, né, Bado? Com certeza, Liminha. Cara, a gente tava na dúvida, né? Porque os 2 confrontos do regular season tinham sido bem opostos, né? Um deles, o primeiro em Seattle, foi uma. Não, o primeiro em Los Angeles, né? Foi uma defensive battle ali, né? Em poucos pontos e tal. Depois tivemos aquela shootout bizarro, né? Que acabou definindo a liderança da divisão ali, né? Então foi um jogo extremamente defensivo, outro uma explosão ofensiva, e eu imaginava, pô, não vai ser nenhum nem outro, vai ser um negócio mais meio termo, mas estava desenhando para ser um negócio bem ofensivo. O terceiro quarto acabou 31-27, então assim, um jogo extremamente com pontuação alta, mas aí estagnou 0-0 no quarto, né, Nemi? Quem ia dizer ali, apostando que ia sair nenhum ponto no último quarto ali. E acabou o jogo sendo decidido por aquele fumble do retornador, que ele já tinha cometido um antes, né, mas acabou recuperando, porque o Gunner, ele tinha na cara dele, tinha ido. Foi legal de ver isso, né, cara? O cara ajustou, né? O cara aprendeu com o erro ali, né? Porque o Gunner tinha chego no lance anterior e ficado meio que lateral ao recebedor. O cara fez o muff e ele não conseguiu recuperar, e ele mesmo conseguiu recuperar porque o jogador do Seahawks estava do lado dele, né? E daí no segundo ele já ficou na frente, né? E aí aconteceu a mesma coisa, ele foi lá, recuperou, e foi um lance que definiu a partida ali. Um jogo decidido no special teams aí, a gente fala tanto das defesas, dos ataques dos 2 times aí, bem explosivos, né, Nemi? E acabou que o lance que decidiu o jogo foi o special teams. E, obviamente, a segurada do Seahawks naquele drive do Rams ali, que chegou para gol ali, teve 4 chances para gol e acabou não convertendo a última delas ali num passe incompleto. Que acabou que é ali que o jogo definiu, porque o Seahawks conseguiu comer bastante do relógio ali, né? E devolver a bola para o Rams só com uns 20 segundos ali, com bastante campo para avançar, sem timeouts, e aí o negócio já estava uma situação bem difícil. E nessa, Bado,
Falei. E nesse lance que você está falando da quarta descida, aí a gente vê a falta que faz a mobilidade do Stafford, né? Porque, para mim, passou a impressão que ele poderia até tentar correr nessas 4 jardas ali. Ele ficou meio receoso. Eu acho que não era para gol, né, Neminha? Era uma 4-4, se não me engano. Isso. Faltando. E acho que o first down estava na linha de 3, 2, não me lembro. Então, fiquei com essa impressão também, Neminha, mas quando eu olhei o replay de trás, tinha um cara bem na frente dele ali. Eu acho que ele não ia conseguir, até porque não é um cara móvel, né? Se ele tenta ali, acho que não ia conseguir desviar daquele cara, não ia acabar. Mas eu acho que quem sabe o que ele poderia ter feito ter ganhado um pouco mais de tempo fora do pocket e lançado no Puka, né? Que o Puka deu uma descolada ali no momento que ele soltou a bola, deu para ver, né? Ele tinha ficado marcado na rota inicial, só que daí quando o Stafford dá aquela quebrada para a direita, ele já dá uma descolada, e ali ele ganhou um pouco do espaço. Se o Stafford tivesse segurado um pouquinho, ganhado mais um segundo de tempo ali nessa saída do pocket, ele ia provavelmente achar um espaço para lançar no Puka ali para o TD, né? Mas enfim, acabou tomando a decisão do QB nessa fração do segundo mesmo, deu uma janela ali que ele acha que pode aproveitar, ele tentou e deu no que deu, mas era certamente muito melhor ter lançado ou no Puka ou no Davante Adams do que no terceiro receiver ali, que acabou não conseguindo converter. Uma pena pelo Stafford, uma pena pelo Puka, né, que foram jogadores aí que fizeram uma baita de uma temporada. O Stafford, inclusive, front-runner aí para MVP, pelo que a gente está vendo, né? Mas do outro lado também tem o Jackson Smith-Njigba, né, que é espetacular, né? O cara pega tudo. Os 2 passes incompletos que ele pegou aí, um deles ele pegou, inclusive, fora de campo, porque o Darnold acabou jogando a bola meio inalcançável, mesmo assim ele fez o catch, né? Então, assim, o homem tá numa fase absurda, né, recebe tudo, recebeu bola com uma mão, sempre aberto, e ele sendo uma das poucas peças do ataque do Seahawks ali de destaque, realmente, na questão do jogo aéreo, né, tem muito jogador de complemento ali, o Rashid Shaheed é uma peça que chegou agregando legal, mas é um cara que pegou um passe só nesse jogo, por exemplo, um passe, obviamente, de 51 jardas aí, mas pegou uma bola só. E os outros jogadores são bem complementares, né? O volume todo está no Jackson Smith-Njigba, e mesmo assim ele consegue ficar aberto semana sim, semana também. E vamos ver como é que vai ser esse tempo. A gente vai ter bastante tempo para falar da previsão do Super Bowl, mas com certeza o foco do Mike Vrabel vai estar em anular isso, né? Que daí ele já reduz o ataque do Seahawks a um percentual bem baixo de outras opções. Mas enfim, não dá para dizer que o jogo foi injusto, né, acho que o Seahawks também jogou muita bola, o Darnold jogou o melhor jogo da carreira dele, certamente nessa partida aí, no momento certo. Então, um cara que também dá para ver que está crescendo de produção, afastando aquela fama que ele criou do ano passado ali com o Vikings, né, com algumas vitórias boas de playoffs em condições diferentes, né, semana passada semana anterior sem muita exigência pelo lado dele, né, já que foi um espanco, né, e nesse agora ele precisou jogar e jogou bem. Mas, cara, até os números são muito parecidos dos 2 times, né, no principal receiver, nos 2 QBs, 3 TDs em1 interceptação, número de jardas também bem próximo. Então, assim, um jogo realmente que foi decidido no detalhe, e o detalhe acabou pesando para mim nesses dois pontos aí. O muff do retornador e aquele fourth down não convertido. Se for falar ofensivamente, o Rams teve até 80 e poucas jardas a mais do que o Seahawks no total, porém os drives foram basicamente 10 para cada lado, né? Os first downs também foram bem próximos, 2 a mais, só na conta para o Rams. E outra coisa que a gente não pontuou, vou pontuar agora, Bado, cara, a personalidade que tem o safety Nick Manugori, calouro, do Seattle Seahawks, que foi cagar na cabeça do Tariq Woolen, quando o Tariq Woolen fez aquela falta grotesca numa quarta descida que o Seahawks para, né, o ataque do Rams. E ali, basicamente, se ele parasse o ataque ali, meu amigo, já tinha acabado o jogo ali, né, no terceiro período, se não me engano, acho que era o terceiro período aí. Acabava o jogo ali porque já ia, né, comer mais relógio e tal, e ele fez uma falta anti-esportiva ali, meio que, sei lá, fazendo um taunting na frente da sideline da equipe do Rams, cara, e depois mostra o intervalo. E depois, na jogada seguinte, o Puka Nacua simplesmente entorta o Tariq Woolen, né? Dá-lhe
uma finta no camarada ali, recebe um touchdown maravilhoso, e que poderia, né, mudar o jogo ali completamente a favor do Rams. E o Nick Manori sai daí na sideline, cara, mas metendo o esporro, cara, mostrando a personalidade do cara. Eu achei isso aí fantástico, cara, porque assim, Foi, mostra mexeu. o valor daquele calouro, né? Que o cara, tipo, acabou de chegar no time e não Líder, tá nem aí. líder. O negócio dele é liderança e fala, meu, que merda é essa que você tá fazendo, cara? A gente tá aqui, né, se matando para parar um ataque, né, espetacular que é o do Rams, para e você vai lá e entrega o Fordão de bobeira. Cara, eu achei aquilo uma das cenas mais impactantes aí desse jogo ali, cara, da maneira positiva que ele se portou, né? Concordo plenamente, Deminha. Foi um dos lances de destaque aí pela burrice do Tariq Woolen, né? Que o cara, pô, não consegue controlar as emoções numa situação dessa aí. O cara é uma bomba relógio, né? Vale a pena ter um cara desse num jogo importante. Dependem dele, mas acaba já gerando toda uma preocupação ao redor do cara, né? E concordo plenamente quanto o Emanuel aí, de fato, mostra que quem sabe seja mais um desses safeties históricos do Seahawks aí para seguir por muito tempo na franquia e sendo mais um grande líder como foi o Thomas, como foi o Cam Chancellor, né? Que eu acho que tem essa característica e muito legal ver o cara ter essa moral mesmo. E o Rick Wallen não gostou, né? Mas, enfim, problema dele, né? O cara fez o papel dele ali e, por sorte, o Seahawks ganhou, senão esse cara tava bem ferrado em mim. Seria cotado certamente para ser trocado, sei lá, ou para, né? É, não Não sei duvido. qual é a situação de contrato dele aí hoje, mas enfim, claramente ele ia estar com as malas meio prontas ali, porque era uma das burradas mais grosseiras, né? Então, a Legion of Boom ali aparentemente está voltando, né, Bado, com essa defesa do Seattle Seahawks. E outro destaque, Bado, antes da gente encerrar o programa, que a gente comentou na pré-temporada, antes de começar tudo, após a Free Agency, que quando foi, acho que não sei se foi troca ou o Seahawks assinou o DeMarcus Lawrence e teve aquela discussão dele com o Micah Parsons, lembra? Que ele comenta que eu amo Dallas, mas eu sei que aqui eu não vou ganhar o Super Bowl, meu amigo, e o cara tá no Super Bowl, cara. O Micah Parsons na época não tinha gostado, né? Rebateu e tal, e falou mal, e agora o Micah Parsons foi pro Green Bay. Cara, o cara tá. Imagina se esse cara ganha o Super Bowl, né, meu amigo? Olha a moral. O cara vai chegar em Dallas. Aliás, ele nunca vai voltar para Dallas, na verdade, né, cara? Por mais que ele talvez goste de Dallas, ele vai falar, cara, vou ficar longe porque. Cara, mas ele se garantiu também, né, cara? Fez a parte dele aí, teve sec Com certeza. na partida, até bancou a polêmica aí. De fato, foi uma declaração estranha na época, né, Domingos? Que agora tá soando muito bem. Teceu bem, né, para ele ali, não pro Micah Parsons, enfim. Mas agora decidiram então o Super Bowl, né? Seattle Seahawks contra o New England Patriots no dia 9 de fevereiro, é isso? Ou 8 de fevereiro, né, mano? Daqui a 2 domingos. Por sorte, para mim, no caso, entre aspas, que não vou ter problema de ter que tentar parcelar alguma coisa aí, vender, sei lá, o fígado para ir para o Super Bowl assistir o Broncos esse ano. Quem sabe o ano que vem eu faça isso. Mas, de qualquer forma, semana que vem, né, Bado, a gente volta para falar, detalhar Super Bowl, vamos tentar fazer um raio-x, né, que a gente sempre faz, detalhar aí posição por posição, ou grupo de posição aí dos dois times, quem é favorito, já saiu a linha, na verdade, que Seattle acho que 4,5 favorito, enfim, vamos tentar detalhar o porquê para os nossos seguidores ali, né, Bado? Mas foi um final de semana bem legal aí, né, cara? Apesar do jogo do Denver não ter fluído como a gente imaginava por causa da neve, mas, assim, jogos apertados, disputados, são sempre mais interessantes em finais de conferência, né, Bado? Com certeza. E às vezes o negócio muda muito de figura para Super Bowl, né, Deminha? Porque é muito tempo de preparação, muitas possibilidades ali de você estressar muito as tendências do outro time e se preparar bem. Enfim, é um jogo muito, muito, muito estudado, diferente de qualquer outra coisa que a gente veja durante a regular season, ou mesmo nos playoffs aí com tempo de preparação mais curto.
Então, às vezes, o Super Bowl é algumas surpresas, a gente vê uns espancos, assim, quando não se caracterizaria por conta disso, né, Nimi? E aí que eu acho que o Patriots tem uma chance de, quem sabe, equalizar um pouco do favoritismo aí, né? Já adiantando um pouco, porque o Mike Vrabel é um técnico, para mim, melhor da liga na questão de game management e preparação do seu time. Né? Um cara muito inteligente e que sabe fazer isso como poucos. Acho que a escola do Belichick, para ele, nesse aspecto, foi muito boa, porque o Belichick é um cara conhecido por no jogo situacional ali, né, de testar toda qualquer decisão que ele vai tomar, cada situação e o time vai fazer e passar isso para o time, ele era o melhor. Né? E eu acho que o Mike Vrabel tem muito dessa característica também. Então, enfim, acho que vai ser um jogo bem difícil da gente prever, assim, de mim. Eu acho que eu estou bem em dúvida no que fazer, diferente de outros Super Bowls em que a gente tinha uma clareza maior. Agora, esse jogo vai ser complicado de fazer a previsão, mas vamos lá. Semana que vem estamos aí para tentar. Imagina como é que tá a cabeça do dono do Titans, né, Bada? Vendo o Mike Vrabel na primeira temporada do Patriots já no Super Bowl, meu amigo. Olha... Exatamente. Mas era visto, né, ninguém? A gente falou na época que foi um erro absurdo, né? Que o problema não estava ali. Né? Vai entrar naquela roleta que a gente costuma falar dos times que acabam demitindo o treinador meio, né, sem necessidade. Que nesse ano aí, entrando para o ano que vem, já temos Steelers, Ravens, né? Até mesmo talvez o Browns ali, não sei, alguns times que tomaram decisões que talvez pareçam lógicas, mas que daí acaba, querendo ou não, afetando aí 5, 6 anos de franquia, porque, né, até o negócio começar a andar da maneira que estava redondinha, demora um pouco, né? É isso então, Bado, fechamos o 252? Fechamos, era isso aí. Exatamente, episódio um pouco mais rápido, claramente, apenas 2 jogos para a gente falar, assim como semana que vem também a gente tenta fazer um episódio aí mais ou menos nessa faixa de 45 minutos aí para detalhar o Super Bowl, né? Não passando de 1 hora, porque aí é pouco assunto, digamos assim, entre aspas. Valeu, Bado, tamo junto? Valeu, semana que vem estamos de volta aí para falar do Super Bowl em Santa Clara. Vamos lá, Neminha. Até semana que vem, valeu quem chegou até aqui. Valeu, pessoal que chegou até aqui. Não esquece de deixar o like para a gente aí no YouTube, lá no Instagram e também no Spotify e também seguir, né, as nossas redes sociais para poder dar aquele apoio para nós aí, porque aqui a gente não para, né? Toda semana tem conteúdo da NFL. Então, tenham todos uma ótima semana. Façam algo útil na semana que vem. Não assistam o Pro Bowl, né, Bada? E estaremos de volta na próxima semana. Um grande abraço.